Fala aí, pessoal, bom dia a todos. Professor Gennady Tech em mais uma videoaula. Na aula de hoje iremos falar mais sobre conscientização dos técnicos iniciantes que estão se ingressando agora em reparos em microeletrônica aplicada em placas de smartphone, ou até mesmo para os técnicos já experientes de nível básico que estão se ingressando agora em reparos um pouco mais avançados. E acontece o seguinte, ontem me aparece um iPhone 8 aqui na assistência técnica, cliente relatando que já levou em algumas assistências técnicas e não teve recurso com o aparelho, não teve ainda a devida solução com o iPhone 8. E que eles alegaram que a placa estava em curto. Beleza, até aí tudo bem. Peguei esse aparelho, realizei a desmontagem. Ao realizar a desmontagem, eu notei que já estava faltando algumas blindagens do aparelho. Para quem já trabalha com reparo em placa de iPhone, sabe que quando um iPhone 6 ou a 8 ele entra em curto-circuito, na maioria das vezes se trata-se de um curto-circuito na VCC main ou VDD main, que é a malha principal aí do nosso iPhone 8. Geralmente, quando esta malha em iPhone ela possui algum tipo de curto-circuito, acaba aquecendo o FET, que nós sabemos que o FET ele acaba se dissipando mais temperatura, ele se dissipa calor por se tratar do elo mais fraco desta malha. Porém, através do efeito Joule, efeito cascata, acaba que é o que eu disse no último vídeo que eu fiz aí de curto-circuito, nem todo componente que se aquece é o causador eminente aí do curto-circuito. Pois, geralmente os técnicos iniciantes removem esse FET, o curto às vezes é sanado, volta o FET para o lugar, volta o curto novamente. Eu fiz essa explicação num dos nossos últimos vídeos. Porém, esse não é o caso. O aparelho ainda estava com um curto de 2 A, porém, o técnico, eu não sei por qual motivo, ele removeu a blindagem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele removeu a blindagem que possui aí, ó, do lado do nosso conector do LCD, do nosso conector de bateria, e a blindagem aí onde fica o nosso setor de RF, de radiofrequência, de um dos PAs de radiofrequência aí de nosso iPhone 8. Quando eu notei, você percebem aí que já está sem um componente, mas foi eu mesmo que removi, pois esses componentes estavam torto aí na placa, ele já não estava mais soldado no lugar como se deveria. Fora isso, quando eles aqueceram para fazer a remoção, deixa eu tirar um pouco do zoom para vocês entenderem, aqui está, nós tínhamos uma blindagem nesta extremidade de nosso iPhone 8. Ao remover essa blindagem, o que aconteceu? Eles arredaram este PA, e este componente resinado que estava em volta, soltou-se esferas para fora do componente, porque como se trata de um componente resinado, quando ele é levado à temperatura, as pads de comunicação do componente com a placa, elas se entram em ponto de fusão, e como o componente é resinado, ele está prensado na placa, essas balls se espalham por toda a placa, saindo debaixo do componente. Ao colocar esse aparelho na fonte assimétrica, notei que realmente ele havia um curto aí de 2 A de consumo. Porém, em casos de iPhone 8, provavelmente o nosso FET que estava aquecendo, e não sei por qual motivo foi removido a blindagem do outro lado da placa, sempre que o meu FET era do outro lado aqui, ó. Agora já está me faltando aí, ó, o meu FET, já está só faltando aí o meu Tigris e o outro componente que está do lado, que eu acredito que é a codec de áudio.
Vamos conferir no esquema elétrico, tá? Não olhei ainda. Então a primeira coisa que eu fiz foi remover o componente que estava torto na placa, remover o componente que estava com as balls espalhadas por toda a placa devido à sua resina. Ao verificar o outro lado da placa, notamos que este componente aí ao lado do Tigres, que também está já sem um componente, que seria aí o U4900, também estava com balls de solda para fora do circuito integrado. Isso tudo foi devido à temperatura excessiva na hora de fazer aí a remoção dessa blindagem do outro lado da placa. Então eles acabaram que entortaram um componente, tiraram as balls de solda debaixo deste componente, tiraram as balls de solda debaixo do outro componente do outro lado da placa do U4900. Removi os 3 componentes para colocar ele na fonte novamente. E como eu já imaginava, o meu FET se aqueceu. Deixa eu aumentar essa tela aqui para vocês verem. Então eu já removi o U4900, pois estava com balls de solda em toda a sua lateral aqui, pois saiu as balls debaixo do componente, devido ser um componente resinado e a placa ter levado alta temperatura do outro lado da placa. E do outro lado da placa nós tínhamos aí, ó, o M5500 também com balls de solda sobrando para fora da placa e o PA-LBE torto na placa, fora de esquadro aí de nossa placa. Então eu removi o componente torto, removi o M5500, pois estava aí com as balls de solda para fora da placa, removi o U4900, pois estava com balls para fora para fora do circuito integrado, e alimentei a placa novamente. Meu curto-circuito continuou em 2 A, e como já era se esperado, o meu Q3350, que é o meu FET, acabou aí se aquecendo por efeito Joule, efeito cascata. Muito provável, quando esse outro técnico colocou esse aparelho na fonte, provavelmente era o FET que estava aquecendo. Talvez por uma análise aí corrida, ele acabou achando que era do outro lado da placa e fez a remoção aí da blindagem do outro lado da placa. Sendo quem estava me aquecendo aqui é o meu FET. Como nós já sabemos, para eu fazer a identificação do meu curto-circuito, eu preciso de separar a minha BAT-VCC, que é a minha malha referente ao meu conector de bateria, da minha malha VDD-main, que é a minha malha secundária, porém a minha malha principal, tá? Geralmente as malhas secundárias são as malhas de saída da PMU. Vamos levar em consideração que a VCC-main, a VDD-main, seria uma malha secundária, pois ela se trata de uma malha que está na saída do Tigres, mas ela não deixa de ser uma malha principal. Então o que nós fizemos é o seguinte: removi o FET Q3350 e o U3300, que é o meu Tigres. Por que eu removi os dois? Pelo simples fato do que os dois componentes é o que fazem aí a emenda da minha malha BAT-VCC para minha VDD-main. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu der um zoom, se eu clicar aqui na A1, ela me faz parte aqui, ó, olha aqui embaixo, PP BAT-VCC. E esse Tigres chaveia essa tensão e corrente para a minha malha PP VDD-main. E a mesma coisa é meu FET, ó, pede A1 do meu FET, tá aí, ó, PP BAT-VCC. Na outra coluna, PP VDD-main. Então, para que eu separasse as duas malhas, eu fiz a remoção do meu FET e do meu Tigres. Mas lembrando que o meu FET estava se dissipando calor. Mas isso não quer dizer que o meu FET era o causador do meu curto-circuito. E isso também seria impossível de acontecer, pois muitos técnicos inexperientes
acontece aí de condenar o FET para fazer a substituição do FET. Na hora que volta para o FET para o lugar, o aparelho volta ao curto-circuito. Mas como eu disse, isso é impossível de acontecer do FET entrar em curto-circuito por se tratar de um componente que está em série na nossa malha. Como nós sabemos, componentes que estão em série não entram em curto-circuito. Pelo menos com GND não. Tá? Com terra ele não pode entrar em curto-circuito. Porque como vocês podem ver aí de acordo com o nosso layout, ó, todas as pads aí são amarelas, ó, todas elas têm valores em condução reversa. Ou seja, nós não temos nenhuma pad no FET que ela é GND. Se o pad não tem pad GND, ele não pode entrar em curto. E geralmente ele se aquece por se tratar do elo mais fraco da malha. Então essa é uma explicação básica, o porquê que a maioria dos iPhones que estão aí em curto-circuito na VCC Main ou VDD Main aquecem o FET, tá? Então nós fizemos exatamente isso. Removemos o U3300, que é o nosso Tigris, removemos o nosso FET para separar a minha BAT VCC da minha VDD Main e assim identificar a malha que realmente possui o curto-circuito, se é a minha BAT VCC ou se é a minha VCC Main. A partir da hora que eu removi o meu FET e meu Tigris, eu injetei a tensão lá no meu conector de bateria, que, como eu disse, conector de bateria é responsável pela minha BAT VCC. Já não possuía mais curto-circuito, tá? Então lá na minha BAT VCC eu já não tenho mais curto-circuito. Mas quando eu injetava tensão na minha VCC Main, meu curto-circuito ainda permanecia lá. Ou seja, eu precisava de identificar o componente em curto da VDD Main antes de voltar com o Tigris e o FET para o local. Porque quando eu removi os dois, meu curto-circuito saiu do meu conector de bateria. Mas isso não significa que minha placa não possui mais curto-circuito. Então eu vou fazer um teste aí para vocês. Aí eu injetei a tensão na minha VCC Main, identifiquei o capacitor em curto. Vamos diminuir aqui de novo. Eu identifiquei aqui, ó, o capacitor C62 em curto. Se eu clicar nesse capacitor aqui, me fala, ó, ele ainda está na VDD Main. Então é por isso que meu aparelho estava consumindo 2 A, porque eu tinha um capacitor em curto na minha malha VDD Main. Isso seria um defeito fácil de ser resolvido caso o aparelho não tivesse sofrido nenhuma intervenção errônea durante a sua análise inicial em outra assistência técnica. Simplesmente eu ia fazer o isolamento das duas malhas, remover o Tigris e o FET, apenas 2 circuitos integrados, injetar tensão na BAT VCC, identificar se havia curto ou não, alimentar a minha VDD Main e verificar se tem curto ou não. Como o curto continuou na minha VDD Main, iria remover o meu C62, faria a substituição desse capacitor, voltaria com o Tigris e o FET para o lugar e problema resolvido. Mas não, devido aí a uma má remoção de uma blindagem do outro lado da placa, nós tivemos componentes que saíram balls debaixo do componente, tivemos circuitos integrados que perderam suas balls, tivemos circuitos integrados que ficaram arredados na placa. Então eu tive que remover aí como se 4 circuitos integrados para tentar a solução desse aparelho, já que ele já levou altas temperaturas e eu ainda não sei se ele vai voltar a funcionar, porque eu ainda deixei para montar esses componentes durante o vídeo aí com vocês para fazer aí o reparo dele ao vivo. Apesar de que ele já me deu bastante trabalho agora de ter removido todos esses circuitos integrados resinados, fazer a limpeza de todos eles, realizar o rebaling de todos eles. Já deixei aqui, ó, todos eles já separados e com rebaling já feitos para adiantar o vídeo, que na verdade eu queria fazer esse vídeo mais como um alerta aí, né, para os técnicos iniciantes. Então aí tá o meu Tigris.
Aí está o meu FET, o meu M2550, o meu PA. E ainda está me faltando um componente. Deixa eu ver se é esse. Um, dois, três, quatro. Ainda me falta um componente por aqui. Já desapareceu aqui por cima da bancada. Vamos procurar uma placa sucata e fazer a remoção, fazendo um novo rebalho. Tá. Mas, voltando ao assunto. Então, o que eu queria falar para vocês nesse vídeo era a seguinte informação. Vamos fazer a análise, pessoal. Vamos procurar estudar, entender como se funciona um circuito antes de levar aí temperatura à nossa placa de nosso cliente, antes de dificultar o trabalho do próximo técnico, do próximo colega que vai pegar esse aparelho para reparo, caso você não dê conta. Quando vocês removerem uma blindagem, removerem um componente da placa, voltem com ele para o lugar de forma correta, que facilita a solução do cliente quando ele chegar em outra assistência técnica preparada para fazer essa solução desse defeito. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiramente, eu vou injetar a tensão na minha BAT VCC e na minha VCC Main, para ter a certeza aí que realmente o nosso curto-circuito ele já foi sanado, tá? Antes aí de voltar com todos esses componentes para a placa. Então faremos isso. Então vamos abrir aqui o nosso esquema elétrico de novo. E aqui vocês vão ver aqui eu tenho o desenho do meu Tigres, o 3300. Então eu posso injetar tensão nessa primeira carreira aqui, nessa primeira fileira de balls aqui da minha placa, para injetar tensão na minha BAT VCC. Se consumir, eu tenho um curto na BAT VCC. Caso não consume, descarto possibilidade de curto-circuito na minha BAT VCC e vou injetar corrente, vou injetar tensão na minha VDD Main. Caso eu injete tensão na VDD Main e não há nenhum tipo de consumo, descarto a possibilidade de curto-circuito e fuga de corrente nessa malha, tá? Acredito que o curto-circuito e a fuga de corrente já foi sanada, pois eu já removi o capacitor em curto, que era esse capacitor C62 aqui do lado, que faz parte da minha malha VDD Main. Vamos verificar isso na prática. Vamos abrir aqui o microscópio. Caramba, fiz o rebalho de todos os componentes agora e já perdi um. Não tem problema. Vamos buscar a solução. Então, ó, aí está. Malha, primeira malha, BAT VCC. Segunda malha, VDD Main. Vamos colocar aqui, ó, a ponta da minha fonte assimétrica na minha pinça, que eu injeto a tensão, e meu negativo no comum da placa, tá? Negativo, negativo, injetei tensão na BAT VCC. E reparem que o consumo da fonte assimétrica não tá aí, né? Vamos levantar aqui. Reparem a fonte assimétrica, quando eu injeto a tensão na BAT VCC, não possui consumo. Quando eu injeto tensão na minha VDD Main, também já não possuo mais consumo, já não tenho curto, já não tenho fuga, estou sem aí, ó, o U3300,
estou sem aí o meu Q3350, estou sem o meu U4900, estou sem aí o meu M5500 e sem o meu PA. Olha a quantidade de componente que eu tive que fazer a remoção, realizar o rebalem para voltar com eles para a placa, para tirar um simples curto-circuito em uma VDD main. Desnecessário esse tanto de trabalho nesse aparelho, tá? Então por isso eu chamo a atenção aí de vocês para se conscientizarem e não jogarem temperatura na placa do cliente de forma errada, sem fazer aí uma análise correta do circuito, identificando exatamente qual que é o defeito antes de fazer uma remoção de uma blindagem, a não ser que não seja possível fazer a análise sem remover essa blindagem, e nesse caso sim era possível, tá? Então vamos começar aí voltando os componentes para a placa, para ver se quando nós voltarmos todos os componentes para o local, para ver se a nossa placa vai voltar a ligar aí normalmente, tá? Devido aí, como eu disse, essa placa já foi muito trabalhada, já sofreu muita temperatura, muitos componentes integrados que possuem, que eram resinados, se perderam as balls por excesso de temperatura. Então nós vamos voltar com esses componentes para o local e verificar então se o nosso aparelho vai voltar a ligar ou não, tá? Se a gente vai precisar de continuar a análise, se ele já vai voltar a ligar normalmente, ou o que vai nos esperar aí com esse reparo. Vamos voltar primeiramente aí com o M2500, porque todos esses componentes, eles possuem pads que são alimentadas pela nossa VDD main. Então eu vou voltar com eles para o lugar primeiro, antes de voltar com o Tigres para o lugar, porque assim eu voltando com ele para o lugar eu consigo injetar a tensão através do Tigres e verificar se eu possuo algum fuga de corrente ou curto-circuito, nenhum desses circuitos integrados que eu estou colocando no lugar agora, tá? Então aqui, ó, primeiramente eu vou identificar o lado de montagem desse componente, lado superior direito, vou dar o zoom aqui para vocês verem, aqui está, ó, lado superior direito, lado de montagem do M2500. Vamos soldá-lo no lugar, depois vamos soldar o nosso PA, depois vamos colocar o nosso Tigres e o nosso FET no lugar, tá? Ok, primeiro componente já soldado, já se encaixou aí perfeitamente. Vamos ver o lado de montagem do nosso PA. De acordo com... Vamos virar aqui a placa para a mesma posição que a minha. Aí, fazendo o vídeo, por falta de atenção, soldei o M2500 para o lado errado, ó. Tava de cabeça para baixo, eu não percebi. Reparem aqui, ó. Vou dar o zoom aqui para vocês, ó. Lado de montagem dele, ó, canto inferior esquerdo. E eu montei ele aí no canto superior direito. Vamos remover e soldá-lo de novo.
Vamos aproveitar esse rebale. Tá vendo aí, pessoal? 1 minuto de falta de atenção, soldamos um componente errado. E se você não dá conta disso, alimenta a placa com o componente voltado virado no sentido contrário. Esse é o pior erro que nós podemos cometer, tá? Alimentar a placa com o circuito integrado voltado para o lado contrário. Principalmente se tratar de um circuito integrado que trabalha aí com alta alimentação de algum outro circuito, tá? Então ainda bem que eu vi aqui o erro que eu cometi antes de alimentar a placa. Se assentou, percebam. Perfeito. Agora sim, vamos ver aí o nosso PA. Canto inferior esquerdo, seu lado de montagem correto. Então ele será montado aí nesta posição. Por se tratar do meu chanfrado, está aqui, ó, no canto inferior esquerdo, tá? Se assentou. Perfeito. Colocamos então o circuito integrado no local. O segundo circuito integrado, né? Vamos fazer a limpeza já desse setor. Agora vamos colocar o FET, o Tigres. Vamos pegar o outro lado de nossa placa aqui. Deixar na mesma posição. Aí está. FET, Tigres. Lado de montagem do FET, ó. Lado inferior esquerdo. A marquinha aqui, ó, da nosso layout, ó. Então no nosso componente também possui
um chanfrado identificando o seu lado correto de montagem, tá? Então, ó, canto inferior esquerdo. Esse é o lado de montagem do nosso FET. Vamos colocar aí no lugar. FET soldado no lugar. Vamos colocar o nosso tigres. Verificar o seu lado de montagem. Canto superior direito, como vocês podem ver aí. Ah, mas como eu disse para vocês, antes de colocarmos o nosso tigres no local, vamos injetar a tensão na malha VDD Main para verificar se voltou algum tipo de curto-circuito, se algum dos componentes que nós já colocamos no local está com fuga de corrente elétrica ou curto-circuito. Como nós já vimos ali o primeiro teste, nossa malha aqui, ó, nossa segunda carreira é da malha VDD Main. Então vamos alimentá-la. Ainda assim, ó, não possuímos curto nem fuga na VDD Main e nem na BAT VCC. Perfeito. Agora sim vamos voltar com o tigres para o local. Como nós vimos ali, canto inferior direito. Então, nosso amigo será montado aqui nesta posição. Ok. Pinça. Vamos esperar ele se assentar. Está indo aí, ó. Se assentou. Ok. Perfeito.
Tigres já soldado. Ainda falta mais um. O 4900 desapareceu aqui em cima da minha bancada. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é. Vamos procurar aí uma placa sucata para remover esse U4900. Bom dia, Pet. Para remover esse U4900 e assim tentar aí verificar se nossa placa já voltou à vida. Acredito que sem o U4900 a placa vai ligar. Vamos fazer o teste, caso ela não ligue a gente coloca ele no lugar. Não sei qual componente é esse ainda, eu estou sem o esquema elétrico, só estou com o layout personalizado da Fuxingi aqui. Não consegui abrir o esquema elétrico nessa Fuxingi ainda, do iPhone 8. Não sei porquê, mas tá bom. Então vamos aí, ó. Eu irei agora, ó, alimentar aqui o meu iPower X. iPower X alimentado. Vamos colocar aqui para vocês verem agora. Vamos pegar aqui o cabo do nosso iPhone 8. Posição dessa câmera, voltar para a fonte aqui. Agora o iPower X. A fonte está alimentando o meu iPower X, tá? Então, ó, esse consumo aí de 5.7, essa tensão de 5.7 e esse consumo de 0.07 mA é referente aí, ó, ao meu iPower X. Se eu ligar o iPower X aqui, ó, liguei ele, agora ele já libera uma tensão de 4.2 volts para a ponta do meu cabo e ele consome, ó, 18 mA, tá? Isso é o consumo do meu iPower. Eu nem conectei no meu aparelho ainda, nem conectei na minha placa ainda, tá? Olha. Isso não é fuga de corrente da minha placa, tá? Agora sim, eu vou alimentar a minha placa. Vamos conectar aqui, ó, embaixo do microscópio para vocês verem. Alimentamos o conector da bateria. Liguei o meu iPower. Só liguei. Agora eu vou pressionar o power da minha placa. E eu verifico um pulso de boot. 67, ok. Deixei pressionado. Soltei o power. E meu aparelho já me voltou aí a startar. Meu aparelho agora já está ligando. Não sei se a tela da cliente está funcionando, ó. Vou desconectar aqui o cabo da minha fonte, zerou o consumo novamente, tá? Vou conectar agora a minha frontal, deixa eu pegar a frontal da cliente aqui. Frontal iPhone 8. Frontal iPhone 8, vamos conectar ela aqui na minha placa para ver se temos imagem nesse aparelho, que nós já sabemos que ele já voltou a ligar, tá? Vamos ver se nós temos imagem ainda. O aparelho não ligava, estava com curto total.
Conectei a minha tela. Vamos conectar novamente o meu iPower X no meu aparelho, antes de ligar o iPower X na fonte. Não se confundam aí, pessoal. Cadê o cabo iPhone 8? X, 7 Plus, 8 e 8 Plus. Aqui está. Ó, vou conectar o meu iPower aqui de novo. Vou manter as suas conexões aqui seguras. Vou alimentar o meu iPower X. Consumo do iPower X desligado 0,7 mA. Consumo do iPower X ligado 18 mA. Agora eu vou pressionar o power do meu iPower X para ligar o meu aparelho. Pulso de boot 75, 79, 110. Pulso de boot ok. Soltei o meu power. Meu aparelho já voltou à vida. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar essa webcam. Aí está. iPhone 8 de volta à vida. Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais aí para notificar aí os técnicos iniciantes e conscientizar, né? Um vídeo mais de conscientização. Pois aí a galera começa a fazer um reparo avançado, vai lá removendo blindagem, removendo componente, circuito integrado, deixando a placa do cliente sem componente, com circuitos integrados tortos, remoção de blindagem sem necessidade. Então nós temos que parar com esse tipo aí de análise infrutífera, tentar aí estudarmos para chegarmos aí em um senso comum e em um reparo de nível avançado, de boa qualidade, sem estar danificando ou piorando a situação do aparelho do cliente. Pela quantidade de temperatura que esse aparelho levou, para mim ele ter ligado foi uma surpresa. Mas vocês viram que foi necessário a remoção de 4 componentes integrados. Nós já voltamos com 5 componentes integrados, M2550, Tigris, FET e a codec. Então foram aí 5 componentes integrados e o PA, né? 5 componentes integrados removidos, rebalados, e 4 deles já voltamos para o lugar. 4 deles já voltamos para o lugar. E o aparelho aí já voltou a ligar. Vou procurar uma placa sucata agora, remover o circuito integrado, porque não costuma acontecer, mas sumiu em cima da minha bancada. Com certeza agarrou no pulso, em alguma coisa aqui, que eu rebalei eles antes já, para mostrar o vídeo para vocês. E mais uma vez, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o aparelho ligando, ó, 4.2 de consumo de tensão. Vou apertar o power da meu iPower X, a minha fonte começa a consumir e meu aparelho já startando. Vamos esperar ele terminar de inicializar para nós fazermos então o encerramento do vídeo. Então essa fica a dica, pessoal, e principalmente atenção lá com o FET. Quando o FET se aquece, nunca vai ser o FET responsável pelo curto-circuito, tá? Nunca será o FET. O FET não possui GND. Ele não pode entrar em curto-circuito. Então tá aí o nosso aparelho de volta à vida, tá? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí por acompanhar o nosso vídeo. Esse foi mais aí uma videoaula aí de conscientização aí. Para os nossos técnicos aí iniciantes que estão se ingressando agora no ramo de reparo em microeletrônica, voltados para reparo em placa de celulares, smartphones e iPhones. Beleza? Então fiquem com Deus, até o próximo canal. Quem gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal aí, que isso é importante aí pra gente tá sempre crescendo aí, transmitindo uma boa informação aí para vocês. Beleza, pessoal? Até mais.
Até o próximo vídeo e uma ótima semana a todas, a todos. Valeu!